Graça e paz, igreja. Vamos louvar ao Senhor? Antes de louvarmos, gostaria que você abrisse aí na sua casa, a sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 51. Nós vamos ler a partir do verso 5, que diz assim: O fato é que já nasci pecador, desde o momento em que minha mãe me deu à luz. E a sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Ensine-me a sua sabedoria no meu coração. Limpe-me e ficarei puro. Lave-me e ficarei mais branco do que a neve. Somos pobres, somos cegos, distantes do Senhor. Mas Ele deseja que sejamos sábios, limpos e puros de coração. Reina sobre mim, Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Que você louve junto e adore ao Senhor. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois eu sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Corra para os braços do seu reino, em nome de Jesus. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Senhor, nós não somos nada, Pai. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Mas eu quero me entregar, Senhor. Quero aos teus braços me entregar, pois eu sei que tu me aceitas como estou. Nos purifica, Senhor. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, Jesus. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Que o Senhor Jesus seja o Rei da sua vida, seja o seu Rei, o seu Senhor e o seu Salvador.
Purifica-nos, ó Pai. Purifica o nosso coração, Senhor. E reinas, ó Pai, sobre as nossas vidas. Esse é o desejo, ó Pai, do nosso coração. Sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos a Ti, nos rendemos aos Teus pés, ó Pai. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de Te louvar, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de engrandecer e de adorar o Teu nome, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém, amados. Graça e paz, amados. Como é bom, mais uma vez, partilhar a palavra de Deus com os amados. Quero meditar hoje sobre a igreja. O que Jesus espera de nós como igreja? Quero basear no livro de João, capítulo 17, a partir do versículo 18, na oração de Jesus. O texto diz assim: assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os estou enviando ao mundo. Eu me santifico em favor deles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim no futuro por causa do testemunho deles. Minha oração por todos eles é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim, eu no Senhor, assim estejam Ele em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um, como nós somos um. Eu neles e o Senhor em mim. Para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Pai, eu os quero comigo, estes que o Senhor me deu, para que eles possam ver a minha glória, a glória que o Senhor me deu, porque me amou antes da criação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não conhece o Senhor, mas eu o conheço. E estes sabem que o Senhor me enviou, e eu revelei a eles o seu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor que o Senhor tem por mim possa estar nele e eu esteja neles. O que Jesus espera da igreja, amados? A oração de Jesus aqui tem sido de uma forma sacerdotal. Por quê? Porque Jesus age como verdadeiro e legítimo sacerdote. Na velha aliança, o sacerdote servia de intermediário entre Deus e os homens. Ele intercedia perante Deus em favor dos homens. Ele apresentava a Deus o sacrifício, derramando o sangue de um animal puro e limpo, para a remissão do pecado do homem. Aqui Jesus se põe como mediador entre Deus e os homens, orando pelos seus discípulos. Ele mesmo se apresenta como a vítima limpa, pura, para o sacrifício, tendo em vista remir-nos dos nossos pecados. A oração sacerdotal de Jesus pode até ser dividida em 4 partes.
3 súplicas e um trecho de transição. A primeira oração vai dos versos 1 ao verso 5 e mostra Jesus suplicando ao Pai por si mesmo. No verso 8 ao do 6 ao 8, uma passagem de oração por si mesmo, mas para a súplica em favor dos discípulos que ali estavam presentes. A segunda oração segue a partir do verso 9 ao verso 19. A terceira abrange os versos 20 ao 26, aquilo que nós lemos agora. É a súplica do sumo sacerdote Jesus Cristo pela igreja que surgiria como resultado do trabalho e do testemunho daqueles discípulos. Então, amado, o que Jesus espera da sua igreja? Primeiro ponto, Jesus espera que sejamos uma igreja missionária, porque no versículo 18 ele diz mesmo, também eu os enviei ao mundo. Enviados, amados, é apóstolo e missionário, aquele que é enviado em nome do Senhor. Os discípulos foram mandados como apóstolos, mas todos nós somos missionários de Deus neste mundo sem Deus. Não merecemos ser apóstolos ao mundo, como o Senhor foi enviado, mas Deus nos concede esse privilégio de ser testemunha da sua graça. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade para trazer a vida eterna aos homens. Os discípulos receberam de Jesus a autoridade para cooperar, para ser cooperadores da missão que iam trazer para a humanidade. A igreja pode servir, pode ministrar e proclamar com autoridade e com poder concebido por Jesus Cristo. A igreja, ela tem toda a autoridade porque assim o Senhor nos deu. A igreja deve servir, ministrar, proclamar também com total e inteira dedicação. Entendo, amado, que Jesus nos chamou, como chamou os discípulos e os enviou para que eles pregassem o Evangelho, para que eles pregassem sobre Deus, para que eles pregassem sobre a misericórdia, sobre o perdão de Deus. O que Jesus espera de nós, amados? Que sejamos uma igreja missionária como os discípulos foram no início. Segundo ponto, Jesus espera que sejamos santos. O versículo 19 diz assim, para que também eles sejam santificados. Significa, amado, que a vontade de Deus, que é a nossa santificação, para que nos mostre como somos separados para dedicar a Deus a nossa vida, para a concretização da sua obra. Quando nós lemos a palavra santificação na Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 7, diz assim, desde já que vocês sejam santos e puros e se conservem-se, afastando de todo pecado sexual. Porque Deus não nos chamou para vivermos na impureza, nem cheios de imoralidade, mas para sermos santos e puros. Santos no sentido de limpos, mas também no sentido de dedicado, exclusivo. Deus te chamou para ser exclusivo nas mãos dele, meu amado. Como igreja, nós devemos ter essa consciência. Deus nos chamou com um propósito, não só para sermos missionários, mas para a dedicação exclusiva dele. Justos, santos. Jesus diz que ele se santifica pelos discípulos, e aqui a gente entende ele falar realmente isso mesmo. Essa santificação não tem a ver com aquela que necessitamos para vencer o pecado e para o nosso crescimento espiritual. Jesus tinha pecado? Não. Ele era perfeito e completo. A santidade de que ele fala aqui é a consagração absoluta de sua vida, a missão que era recebida do Pai, de vir ao mundo como Messias e oferecer-se a si mesmo como sacrifício. Por isso ele se santificou. Santificar aqui significa pela salvação dos discípulos. Eu me entrego à morte, e foi isso que ele fez. Essa santificação de Jesus tem em vista também a nossa. O sentido de limpeza moral, limpeza espiritual, de purificação, de separação para o serviço de Deus. Salvação, amados, não é regeneração apenas. Vai muito mais além do que isso. Quem foi regenerado apenas está livre da condenação eterna, mas não se vale de todo o poder do sangue de Jesus.
Significa, amado, que nós precisamos não só passar pela regeneração, sim, o arrependimento e fé, mas também cada dia purificarmos a nós mesmos, limparmos a nossa consciência, as nossas atitudes, ações, têm que ser limpas e puras, separadas exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez. Não porque ele tinha pecado, mas nós temos pecados, nós continuamos sendo pecadores, mas remidos pelo sangue de Jesus e chamados para ser exclusivos nas suas mãos. Amados, precisamos buscar a santidade cada dia, afastar daquilo que nos atrapalha a fazer a obra do Senhor. Como igreja, a igreja precisa ter essa consciência. Nós fomos separados de Deus, sim, para ser proclamadores, para ser mensageiro da sua palavra, para ser santos, separados por Ele, para fazer a sua vontade, para abençoar o mundo, para lutar contra as trevas, para mostrar a luz diante das trevas. Você é separado, meu amado, como igreja. Como igreja, você é separado. Você é chamado para ser um missionário. Terceiro ponto. Jesus espera que sejamos testemunhas. Versículo 20, pelas suas palavras hão de crer em mim, amados. Jesus quer ver o nosso testemunho, quer ver o nosso falar. Para a expansão do seu reino, Deus usou homens e mulheres e o testemunho deles. E a nossa palavra hoje, e o nosso viver. Deus quer usar a nossa palavra, que leva a palavra de Deus ao mundo. Deus quer usar o nosso falar, Deus quer usar o nosso testemunho, Deus quer nos usar, amado. O testemunho dos crentes, o testemunho da igreja, que leva os homens à fé. As pessoas veem nisso como nós estamos agindo como igreja, como separados de Deus, como cristãos. Deus fez isso, ensinou para os discípulos que a palavra deles iam ter créditos. As pessoas iam acreditar na palavra dos discípulos e muitos creram. As pessoas precisam ouvir isso hoje, porque Deus não vai enviar anjos descendo do céu para anunciar a mensagem de vida eterna. O método de Deus é homens e mulheres, você e eu, é a igreja. A maneira de se achegar a Deus, sim, é pela fé, mas através da palavra proclamada por quem? Pelos seus filhos, pelos seus separados, pela igreja. A oração de Jesus não se dá em favor de quem se limita às boas obras, à disciplina pessoal, nem que se martiriza, imaginando que por esses meios, consegue alcançar a salvação. Ele ora pelos que creem nele como Salvador. Esses são a igreja de Cristo. Amado, diante da história, quantas pessoas não foram missionárias, quantas pessoas não se santificaram, fugiram de toda impureza e continuaram anunciando, testemunhando da sua graça, e esse evangelho chegou até nós. Quantos não pagaram preço por isso, meus queridos? Igreja, é isso que eu quero te dizer, é isso que eu quero falar para você, meu irmão. Deus te chamou para você ser um missionário aqui em nossa cidade, aqui em nossa região. Deus te chamou para que você seja diferente, separados, seja totalmente, busca a pureza moral, espiritual, se dedique exclusivamente a Deus. Deus quer usar você para que você seja instrumento nas mãos dele para declarar, para testemunhar, para que as pessoas possam crer em Jesus, despertar a fé no coração das pessoas através da verdade. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus através de quem? Através de você, meu irmão, através de você, minha irmã, através da igreja, através do corpo, através do povo de Deus. Jesus orou por isso. Quarto ponto, Jesus espera que sejamos unidos a Deus. Amados, separados nós não vamos fazer nada, nós precisamos de Deus exclusivamente. Tanto que Jesus diz no versículo 21, ele diz assim, eles sejam um em nós. Jesus deseja que a nossa união se dê, em primeiro lugar, com Ele e com o Pai. Amado, você está afastado de Jesus? Você está tendo intimidade com Ele? Você está crendo, você crê mesmo nas promessas que o Senhor tem feito através da sua palavra? Se estivermos perfeitamente identificados com Deus, teremos condições de realizar a grande obra que Ele espera de nós.
Precisamos dele, precisamos estar ligados. Por isso que o próprio profeta, o apóstolo João, aqui no capítulo 15, ele diz, olha, tem que estar ligado à videira. Porque ligado à videira, nós vamos dar frutos, gerar frutos. É isso que nós precisamos. Jesus pede a unidade da igreja. Ele quer que os crentes se unam a Ele e ao Pai. Jesus deseja que sejamos unidos entre eles. Ele e nós, porque todos sejam um. Além da unidade com Deus, devemos buscar a perfeição da unidade entre nós. Não só unido ao Pai, unido a Ele, mas nós vivenciamos essa unidade como igreja. Nós precisamos estar juntos, sermos mais cooperadores. Precisamos fazer parte da vida um do outro. Precisamos estar ligados um ao outro. Precisamos ter essa consciência sempre. Nada sozinho podemos fazer. Jesus declara que a igreja ela tem autoridade para fazer isso, para trazer a luz ao mundo, para proclamar essa luz, para brilhar no meio das trevas, para ser sal, para dar sabor. O Senhor nos chama para isso, amado, para que sejamos unidos com Ele. A unidade com Deus, devemos buscar a perfeita unidade entre nós também. Este é o grande sinal, porque através disso, amado, o mundo vai enxergar. As pessoas que estão ao redor de nós, da nossa igreja, irão enxergar essa unidade com o povo de Deus, essa unidade com o povo de Deus e Deus. As pessoas vão ver isso. E que essa união, amado, se mostre como testemunho ao mundo. Se nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, se nós dedicamos a nossa vida a Deus, se nós o adoramos, se nós dedicamos o nosso serviço a Ele, se estamos disponíveis para ser usados por Ele, como igreja, como servos, como os mordomos que somos da sua graça. Igreja, precisamos ver isso, e é isso que o Senhor quer. Mas para isso precisamos dele, precisamos estar ligados a Ele, estar unido com Ele, ter intimidade com Ele, é isso que nós precisamos. Ele veio para unir as almas que o pecado havia dividido. Essa união deve se basear, amado, em comunhão que existe entre o Pai e o Filho. A união mostra-se ao mundo. Assim foi na igreja primitiva, quando os crentes eram atraídos para caminhar juntos, e melhor ainda, que os não crentes eram atraídos pela união, pelo amor que eles enxergavam nos cristãos na sua época. As pessoas precisam ver isso em nós, amados, como igreja. As pessoas precisam enxergar isso em nós, essa nossa unidade com o Senhor e com a igreja. Precisamos quebrar barreiras, precisamos dar mais nós na corda, para ser mais fortalecida. Precisamos disso, amado. Nós temos autoridade por Jesus para ver isso. Mas também, Jesus espera que desejemos ser participantes da sua glória. Amados, o Senhor derramou a sua glória com a sua presença em nosso meio. Mas Ele tem muito mais do que isso. As aflições da vida são muitas, não são? Mas é muito confortador saber que a glória de Cristo é a nossa espera, ou está à nossa espera. E que os vislumbres, dessa glória já podemos experimentar aqui, com o amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, a presença dele em nós, em nosso meio. Jesus compartilha com a igreja a glória que recebeu do Pai, e é isso que ele faz, ele compartilha com a igreja isso. Essa glória abrange a participação na intimidade da presença divina, a presença dele, a satisfação do serviço que se presta a Deus, o prazer de ser instrumento nas mãos dele, esse bem-estar. A glória de Jesus, nós já vivenciamos isso aqui, o livramento dos empecilhos, dos perigos da vida, a habitação dele em nós já desfrutamos disso, meus queridos. A igreja já participa aqui de um vislumbre da sua glória, ou dessa glória. A plenitude só acontecerá na eternidade, é claro. Plenamente, tudo lá tem que ser na eternidade, eu acredito nisso. Mas a glorificação, amado, é o modo de descrever a vida eterna. Um tipo de vida transmitida aos homens mediante o Espírito Santo.
nós dissermos que para as pessoas, olha, aceitar a Jesus nesse corpo perfeito, nesse mundo, nós aceitamos pela fé. Mas um dia teremos um corpo glorificado plenamente em sua presença e veremos a glória completa do Senhor na eternidade. Precisamos dizer isso para as pessoas, meus queridos. E Jesus já queria que vivêssemos isso hoje já, através do Espírito Santo em nossa vida. Essa glória que se mostrará inteiramente no futuro, sim, mas mostra-se no presente, na unidade dos crentes também. É aquilo que nós vamos ver lá, sem empecilhos, sem barreiras, sem aflições, sem discórdia, sem divisão. Só o amor eterno prevalecendo no céu. Na eternidade, a igreja será perfeita em unidade. Aqui saboreamos o prenúncio, dessa perfeição da unidade dos crentes que compõem a igreja. O mundo descobre, amado, pode ter certeza disso, o mundo descobre que a união dos crentes só pode acontecer como resultado da operação do amor de Deus, revelado através de quem? Através da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Jesus deseja, amado, que sejamos companheiros dele. O versículo 24 diz assim: desejo que onde eu estou estejam comigo também. O que Jesus está dizendo? Nós já vivemos com Cristo aqui, mas Ele quer que estejamos mais perto ainda dEle. E isto, amado, se dará quando deixarmos esta vida. Mas enquanto isso não acontecer, amado, nós somos instrumento nas suas mãos. Devemos ser instrumento nas suas mãos como igreja, para sermos missionários, proclamadores do Evangelho, para ser testemunhas, para ser diferente de uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida pura, aquele que foge da imoralidade sexual, aquele que foge dos vícios, aquele que tem uma vida digna diante dos homens, aquele que tem uma vida digna, que é visível diante das pessoas, que a nossa palavra possa ter autoridade, as pessoas possam parar e refletir com aquilo que nós falamos, amados. Jesus quer mostrar à igreja que a sua glória e a glória que ele tinha lá no céu, antes da encarnação, que depois da sua ascensão, amado, a sua glória será repartida a todos os remidos através do seu sangue. A presença dos salvos na eternidade é a maior prova do amor do Pai e do Filho. O Pai agrada, amado, o Filho, levando os salvos para bem perto dele. E é isso que ele quer. Desejo que onde eu estou estejam comigo. E é isso que o Pai tem feito. Tem salvo pessoas. Tem atraído pessoas. Deus tem convencido pessoas através do Espírito Santo. Deus tem levantado pessoas para que esse evangelho seja pregado. Deus constituiu a igreja para ser instrumento nas suas mãos aqui. Deus não vai enviar anjos, vai usar você, meu irmão, vai usar você, minha irmã, vai usar todos nós como igreja. Jesus espera de nós como igreja, amados. E isso. Deus espera de nós isso. Ele se fez conhecido, E entendo que uma das bênçãos da vida cristã é conhecer Deus, é ter conhecimento de Deus. Isto é a vida eterna, conforme diz o versículo 3 desse livro. Vida eterna é conhecer Deus. Conhecer Deus é ter comunhão com o Senhor, é ter relacionamento com Ele, é ter intimidade com Ele, é ter a proximidade com Ele. O mundo não conhece Deus, não conhece. Como diz o versículo 25, que diz assim, olha: ó Pai justo, o mundo não conhece o Senhor. O mundo não conhece o Senhor, mas eu o conheço, Jesus diz isso. Os discípulos da igreja, amado, entretanto, conhecem a Deus, porque já entregaram as suas vidas, já receberam Jesus como Senhor, já creram na revelação de Jesus, já se comprometeram com Ele. Jesus nos fez conhecer a Deus e deseja, amado, que conheçamos mais ainda e muito melhor. Jesus fez um apelo à tua justiça, à tua fidelidade, para que complete a sua obra iniciada neles, fazendo-os participantes desse grande amor que nos une, Pai e Filho. E que a comunhão deles comigo, seu Salvador, seja completa. É isso que ele fala no versículo 26.
Oh, maravilhoso! Eu revelei a eles o seu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor que o Senhor tem por mim possa estar neles e eu esteja neles. Essa é a palavra do Senhor. Jesus opera em nós, amado, como igreja. E Ele quer operar. Ele operou, Ele opera e quer operar e continuar sempre operando até o dia da sua vinda. O que desejamos fazer, amados? O que você deseja fazer? Ser instrumento nas mãos do Senhor? Que queiramos viver isso aqui, ser instrumento nas mãos de Deus, depois plenamente na eternidade, glorificando ao nome do Senhor. Amado, em nome de Jesus, quero orar por você como igreja. Jesus espera de nós como igreja que sejamos missionários, que possamos ser santos, que sejamos testemunhas, que possamos ou que sejamos unidos com Ele e que desejemos ser participante da sua glória. Jesus quer isso da sua igreja. Ele espera de nós como igreja. Que você, amado, crente em Jesus Cristo, que faz parte de uma igreja local, seja bênção nas mãos do Senhor e na sua igreja. Quero orar por você. Se ainda você não está sendo essa bênção, instrumento nas mãos de Deus, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, como é bom entender que o Senhor nos permite sermos privilegiados para completar a Tua obra. Não no sentido de salvação, porque já foi completa em Jesus Cristo na cruz, mas para proclamação do Teu reino. Somos instrumento nas Tuas mãos, como igreja. Somos instrumento nas Tuas mãos, como indivíduo. Quero ser testemunha, quero ser santo, quero, Deus, estar unido com o Senhor, quero ser participante da Tua glória, quero ser instrumento nas Tuas mãos. Que assim a Tua igreja possa ter essa consciência. E nós fazemos um apelo ao Senhor, nos ajude a viver isso cada dia. Que a Tua glória se manifeste na Tua igreja cada dia. Não só concedendo autoridade, mas ousadia para ser instrumento nas Tuas mãos, para falar àqueles que não Te conhecem. Para Te fazer conhecido no meio das trevas, para que as pessoas possam se render ao Senhor. Pai, obrigado por esse privilégio. Obrigado, Deus, e queremos responder tudo o que o Senhor espera de nós, positivamente. Eu Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, eu oro. Amém, amados. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.